E aí, gente, vocês estão aí? Vou entrar aqui no... Tudo bem aí, gente? Fala comigo. Prof, boa noite. Boas noites. Vou entrar aqui também no Instagram para quem não se ligou, se ligar, tá? Só um minutinho. Ai, Senhor, o que eu fiz aqui de errado, gente? Só um pouquinho, gente. Quando o pessoal vai entrando aí... Bom, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Enquanto o pessoal está entrando aí, vou avisando também, às vezes, quem está aqui no Insta, porque às vezes a pessoa fica perdida, não sabe. Então, o link tá com a Natália, gente, tá? A Natália tem um link aí, Odonto Noturno, 5º ano. Vamos começar. Vocês do Zoom, estão vendo o slide? Sim ou não? Sim. Estão vendo o slide, beleza. Ah, deixa eu colocar o chat aqui, senão eu não vejo as perguntas de vocês. Ok. Então tá, então desativem os comentários aí de vocês. Aliás, os microfones. Deixa eu só ver se melhora aqui a imagem. Melhorou, né, gente? Tá melhor agora, né? A tela, né? Eu vou começar aqui, então, para a gente não perder tempo. E o que vocês precisarem, vocês vão me falando, tá? Bom, a gente vai falar sobre cefalometria, uso racional da cefalometria dentro da ortodontia. Eu estou com o 5º ano noturno aqui no Zoom. Quem quiser ficar, acompanhar por aí, pode acompanhar sem problemas, tá? A gente vai falar sobre esse assunto que é tão importante, porque a cefalometria ortodôntica, pessoal, é o lado matemático. É a nossa comprovação científica, por exemplo, né? Quando a gente vai fazer um diagnóstico, a gente, claro, nós vamos trabalhar com a nossa, né, com a nossa experiência clínica, nós vamos trabalhar com a nossa capacidade de análise facial, que eu sempre digo que essa capacidade de análise facial, ela meio que vem com o profissional. Ela é um pouco intuitiva, um tanto quanto intuitiva, né? Assim como a beleza, né? A percepção de beleza, ela também é intuitiva. Mas a cefalometria, ela vem para quê? Para padronizar o que é importante, não é? Na hora de você dizer sobre um diagnóstico, na hora de você fazer um diagnóstico. Então, por exemplo, quando eu falo sobre a sínfise mentoniana, que é o exemplo que está aqui para vocês, num paciente classe 2, certo? A sínfise mentoniana é aqui o queixo, né? Num paciente classe 2, e eu não estou falando de um paciente classe 2, por exemplo, um paciente classe 2 dentário, um paciente classe 2 limítrofe, tá? Eu estou falando especialmente de um paciente classe 2 cirúrgico, onde você vai ter a falta da sínfise mentoniana, você vai ter uma deficiência de comprimento mandibular. Isso se a classe 2 for de origem mandibular, né? Porque assim, vamos lá, a classe 2, ela pode ser mandibular, que é o que? A mandíbula que não chegou na maxila, mas a maxila está ok. Ela pode ser maxilar,
A maxila está muito à frente da mandíbula, mas a mandíbula está ok, né? Ou ela pode ser as duas coisas. A mandíbula está retruída e a maxila está protruída. Então, vamos supor que você tem, então, um paciente classe 2 retrognata. A mandíbula está retruída, certo? Esse paciente, ele vai ter uma deficiência de sínfise, né? Esteticamente, quando você olha para esse paciente, você vai rapidamente identificar isso. Olha, falta queixo nesse paciente, falta mandíbula nesse paciente. Então, o que nós precisamos saber? Que a cefalometria, ela vai nos dar a medida padrão de um paciente, geralmente um paciente, né, um paciente classe 1, claro, óbvio, né? Então, ela vai te dar o padrão, ela vai te dar o normal, e aí você vai encaixar o seu paciente na tabela comparando com os níveis de normalidade. Então, exemplo, uma medida que vocês devem se lembrar, porque nós tivemos essas medidas lá no terceiro ano, sei que faz tempo, mas vamos lá, né? Por exemplo, a medida SNB, né? SNB. Essa medida, ela vai te passar a posição espacial da mandíbula em relação à base do crânio. Ela vai dizer assim para você, olha, minha mandíbula está posicionada mais para trás, ela está retruída. A minha mandíbula está posicionada mais para frente, ela está protruída, certo? Então, essa medida padrão do SNB, que é 80 graus, né? Ela é uma medida que você tem como referência. Então, por que essa cefalometria ela é importante? Justamente porque eu tendo um referencial de normalidade, eu posso classificar o meu paciente como sendo um paciente classe 1, classe 2, classe 3, né? A partir do meu referencial de normalidade, eu tenho a noção da anormalidade. Isso é importante. Isso é muito importante. É como, por exemplo, vamos supor, um exame de sangue, tá? Um hemograma. Você tem a medida padrão e você tem a medida do seu paciente. Então, pode ser que esse paciente não esteja dentro dos níveis de normalidade. O que absolutamente não significa que você vai tratar o seu paciente em cima apenas da cefalometria, única e objetivando apenas colocar esse paciente dentro da normalidade. Não significa. Ela é um referencial. A cefalometria, as mensurações da face, as mensurações do crânio, elas vão ser medidas de referencial para que você tenha noção dos padrões na qual o seu paciente se encaixa e para que você elabore um plano de tratamento. Sim, mas essa cefalometria, ela é o quê? Ela é um auxiliar diagnóstico. Ela não é a única coisa que faz diagnóstico do seu paciente. Então, você vai ter que associar com o quê? Sua experiência clínica, análise facial, cefalometria e, claro, também o que o seu paciente ele procura, certo? Por quê? Porque vamos supor, eu chego no meu paciente que, a sínfise de novo está retruída. Mesmo caso, paciente classe 2, mandibular, sínfise está retruída. O seu paciente chega e você fala assim, olha, veja bem, eu consigo fazer, no seu caso, né, realizar no seu tratamento uma compensação dentária. Eu consigo te encaixar em classe 1 e você não vai necessitar, por exemplo, de uma cirurgia ortognática. Isso são casos de pacientes limítrofes, né? A gente chama de paciente borderline. Você chega nele, então você diz isso para ele: olha, eu consigo resolver o seu problema sem a cirurgia ortognática. Esse paciente, ele não vai ter a queixa facial dele, se esta for a intenção dele de tratamento, resolvida, tá? Então, por exemplo, o que vai acontecer? Esse paciente vai chegar e ele vai dizer para você, olha, mas eu quero saber se o meu queixo vai vir para frente. Aí você vai dizer para ele, não, não vai. Eu vou corrigir os dentes, eu vou fazer uma correção dentária. Eu não vou fazer uma correção esquelética. Ah, doutora, como é que eu faço para fazer a minha correção esquelética? Você tem que fazer uma cirurgia ortognática. Então, veja que muitas vezes a queixa do paciente não é o que você está vendo, né? E isso tem que ser muito conversado, isso tem que ser muito falado. Por quê? Porque nós estamos aqui para resolver, sim, as discrepâncias dentárias dos nossos pacientes, mas também para resolver a queixa principal dele. Então, é bastante importante que isso seja avaliado. Então, nas medidas, milimetricamente, que é o caso da cefalometria, na análise facial, por isso as fotos, e nos modelos articulados, né, comparado com a boca. Então, a gente tem ali os modelos articulados justamente para você ver isso.
Agora, veja bem, por que que hoje em dia nós falamos em cefalometria tomográfica e não mais em cefalometria radiográfica? Gente, olha só. Quando você faz um diagnóstico cefalométrico numa teleradiografia lateral, padrão, né? Você está trabalhando com o 2D. O que é o 2D? Duas dimensões, né? Então, você não vai ter a questão da profundidade, né? A imagem do seu paciente, como vocês estão vendo aqui, ela fica uma imagem chapada. Então, eu não tenho como, por exemplo, comparar um lado esquerdo com o lado direito. Eles estão sobrepostos, tá? Como se fosse a minha mão aqui. Eu tenho duas mãos, eu fiz a sobreposição e radiografei. A Renata, calma, que eu só tenho um rosto, só tenho uma cabeça. Sim, filha, mas você tem dois lados da mandíbula, esquerdo e direito, né? Isso vai ser sobreposto. Então, veja que se você tiver uma diferença de comprimento de mandíbula, de altura de mandíbula, qualquer assimetria, isso vai passar despercebido, né, na sua cefalometria radiográfica. Então, sempre que possível, trabalhar com o 3D. Agora, veja uma coisa. Ai, mas o meu paciente, ele não tem dinheiro para fazer uma tomografia. Gente, a nossa obrigação enquanto profissional não é oferecer para o nosso paciente o que é mais barato. Nós precisamos fazer o que é certo e não o que é mais barato. E o que é certo é o exame mais completo, óbvio, né? Eu não posso chegar lá e estou vendo que a pessoa tem uma baita simetria facial, tem uma baita simetria de mandíbula, maxila, e eu vou lá e peço uma radiografia panorâmica para avaliar esse paciente. Então, aí a gente tem a série de comprometimentos que a gente vê por aí, de articulação, né, de côndilo, de degeneração e tantas coisas que a gente acompanha por aí, né? Aqui, por exemplo, em relação à sínfise ainda, eu tenho aqui uma sínfise, né, de um paciente mais classe 2 e aqui um paciente mais classe 3. Veja, é uma sínfise longa e estreita. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, veja, existe muita diferença, que vocês aqui não estão vendo, mas aqui está dando para ver, do classe 2, que é este slide, para o classe 3. Então, o que você tem que pensar? Que quando você bate o olho numa teleradiografia, quando você bate o olho numa tomografia, quando você bate o olho nesse paciente no sentido lateral, certo? Na fila do banco, na fila do supermercado, na fila do pão, sei lá onde, você tem a obrigação profissional de identificar pelo menos o tipo facial desse paciente. Se ele é braquifacial, se ele é mesofacial ou se ele é dólico. Por quê? Porque isso está absolutamente embutido em todos os planejamentos. Em todos os planejamentos. Ai, no dia implante não tá. Quer ver se não tá? Paciente classe 2. Não tem nenhum dente na boca. Tá? A face dele é braque. Ok. Como é a musculatura desse paciente? Masseter temporal dele é bem mais forte do que o de um paciente dólico. Aí você vai lá, você faz implantes imediatos e protocolo imediato. Implantes e protocolo imediato. O que vai acontecer nesse paciente? A força muscular dele, por ele ser classe 2, vai detonar prótese, mais implante, mais tecido periodontal, enfim. O que eu preciso saber? Que um paciente classe 2, ele tem a musculatura mais pesada, que o contorno de face dele é mais... a altura facial inferior dele é mais reduzida, tem a altura facial inferior diminuída em relação ao 1, em relação ao 3. Por outro lado, o 3, ele vai ter a musculatura bem mais flácida, ele não vai ser um apertador, e neste paciente 3, por exemplo, a possibilidade de você ter uma fratura de prótese, de você ter uma mordida muito forte, já é quase que nula. Tá? Então, o que é importante? Por que eu preciso saber isso? Identificação de face, identificação do tipo facial, identificação do paciente ser 1, ser 2, ser 3, identificação desse paciente ser ou não ser cirúrgico. Justamente isso, ela está embutida automaticamente em todas as especialidades. Todas as especialidades passam pelo tipo facial do paciente, passam pelas assimetrias de côndilo, passam pelos processos de degeneração condilar, passam pelos deslocamentos de disco, dentre outros. Então, é importante que que a gente faça um esforço para que a cefalometria radiográfica ou tomográfica, enfim, faça parte das nossas vidas.
tá? Isso é bastante importante. Eu chego a me arrepiar quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa que vai planejar, por exemplo, um paciente com implante de cirurgia ortognática com uma panorâmica na mão. Eu falo, minha Nossa Senhora, né? Por quê? Porque isso não é suficiente para resolver aquele caso. Então, é importante, sim, a gente entender. O pessoal que fala assim, eu gostaria de fazer buco, eu quero ser cirurgião buco-maxilofacial. Filho, sem você saber cefalometria, você não vai ser nada. Né? Converse com o professor de cirurgia de vocês, conversem com o Eduardo, conversem com o Eldo, conversem com o professor de vocês, e vocês vão perceber que os cirurgiões de verdade, os cirurgiões bons, eles entendem de cefalometria tanto ou mais do que um ortodontista. Ele tem que entender, porque ele tem que saber para onde ele vai. A cefalometria é o lado matemático da nossa mecânica, é a certeza, é o científico, é a comparação. Entende? Então, é importante que vocês identifiquem isso, tá? Por exemplo, aqui a gente está mostrando aqui a diferença do ângulo goníaco, que é esse ângulo aqui da mandíbula, tá? Né? Entre o ramo e corpo, ângulo goníaco. É o ponto gônio ali de um classe 2 e de um classe 3. Então, o ângulo goníaco do classe 3 é bem mais aberto em relação ao ângulo goníaco de um classe 2. Por quê? Porque o classe 3, ele cresceu como? Ele cresceu abrindo a mordida. E o classe 2, ele cresce fechando a mordida. Então, isso é importante para que você entenda que a musculatura de cada paciente é diferente. O fato de dar certo ou não dar certo, por exemplo, uma ortopedia, o sucesso de uma ortopedia, por exemplo, funcional dos maxilares, está intimamente ligado ao tipo facial do paciente, tá? Então, quando vocês pensarem em, eu quero ser ortodontista, eu quero ser buco, eu quero fazer implante, veja, fora a harmonização facial que eu nem estou falando aqui, né? Então, mas a gente enumerou aqui 4 especialidades altamente procuradas por vocês. Minha gente, se vocês não entenderem de tipo facial, de análise facial, de cefalometria, você vai ser um profissional mequetrefe, você vai ser um profissional meia boca, né? Isso eu nem estou mensurando aqui as lentes de contato, por exemplo. Que, claro, se o paciente tiver uma super mordida, se o paciente tiver uma super pegada muscular ali, você vai ter problemas com relação a isso, né? Então, isso é importante, gente, que vocês entendam, né? Então, a cefalometria, a gente está falando aqui sobre a importância agora, ela é absolutamente importante. Por quê? Porque ela faz parte do plano de tratamento do seu paciente, né? Além disso, ela promove a observação do crescimento desse paciente. Então, de criança, eu faço a primeira documentação, identifico as dificuldades do tratamento, as primeiras medidas, o tipo facial desse paciente, identifico a sequência de tratamento, também o aparelho que eu vou colocar, né? A partir disso, eu instalei um aparelho e eu vou fazer o acompanhamento dos resultados. Né? Então, eu vou observar o crescimento, vou observar se esse tratamento está sendo eficiente nesse paciente. Então, ao observar o crescimento do meu paciente, daqui 1 ano, daqui 10 meses, daqui 1 ano e meio, eu peço uma nova documentação. E para quê? Para ver se tem reabsorção? Claro, para ver se tem reabsorção, isso também. Mas assim, agora eu estou falando da teleradiografia lateral e não da panorâmica, né? Então, por que eu pediria uma nova tele para esse paciente? Para eu observar o crescimento desse paciente. Se dentro do padrão de crescimento deste paciente, as coisas estão funcionando como eu quero. Por exemplo, vamos lá, vamos ser claro aqui. Você tem um paciente dólico facial, dólico, face longa, portanto, mordida aberta, tá? Mordida aberta. Aí você se lembra lá no 3º ano que nós dissemos o seguinte: olha, para o dólico facial, mordida aberta, a gente usa o AIB tração alta. Por quê? Porque ele vai impactar, né, a maxila, ela vai intruir a região posterior. Então, se eu intruir a região posterior, eu fecho a mordida. E aí, o que vai acontecer com este meu paciente? Eu coloquei meu AIB tração alta e essa criança, ela resolveu, então, não utilizar o aparelho. Ela não está usando o aparelho, né? Muito comum, ainda mais tratando do AIB, né? É uma criança pequena, tem seus 9, 10 anos, você está ali tentando fechar aquela mordida, e aí você colocou lá um tração alta. Beleza.
Primeiro que você está vendo clinicamente que esse tratamento não está funcionando. Ok. Segundo que você está vendo também facialmente que a mordida não está fechando e que a face não está melhorando. Ok também. Mas veja, cefalometricamente, o que esperar? Uma piora dos planos horizontais desse paciente, que são esses planos assim, ele vai abrir. E aí, o que eu faço? Eu vou ter que lançar mão de uma intervenção neste paciente para que as coisas não piorem ainda mais. Chamar pai e mãe, olha, é o seguinte, planejei aqui uma EB tração alta, seu filho não está usando, né? Eu tenho a minha responsabilidade ortodôntica, então nós vamos, sei lá, partir, por exemplo, para a intrusão com mini placas, vai. É uma possibilidade. Para intrusão com mini implantes, é uma outra possibilidade. Então, vejam que nós precisamos fazer esse acompanhamento. E o contrário também, né? Você vai chegar lá, você teve um problema, vamos supor, jurídico. Ah, porque você colocou no meu filho um aparelho que não se usa mais, A e B. Tração alta ainda, né? Então você fez isso, você não foi legal, eu vou te processar. Pode ser idiota, mas às vezes pode acontecer. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, nunca tive problema com o paciente, mas pode acontecer. Aí você vai dizer, olha, veja bem, eu tenho aqui a primeira documentação, eu tenho aqui a segunda. Através dessas medidas, eu consigo dizer para você, juiz ou mãe ou pai, né, que o meu tratamento está sendo eficiente para este paciente. Veja você que eu consegui alterar ali o padrão de crescimento daquele paciente para o bem, para o fechamento dessa mordida, para o manejo dos planos oclusais, superior e inferior. Então, é super importante que a gente faça. Eu peço documentação dos meus pacientes a cada 1 ano. É claro que muitas vezes eles não fazem, é claro, né? Mas é ideal que a gente peça, tá? Avaliação de casos, veja bem, eu tô aqui agora, né, no meu consultório, e tô aqui e tal, e tô com um paciente ANB de 5, ANB 5. Aí eu vou lá e ligo, por exemplo, para o meu irmão. Falo, olha aqui, eu tô com um paciente aqui adulto, ANB 5, você acha que é cirúrgico? Ele, como bom ortodontista, entendedor da coisa, ele vai me dizer, olha, a NB de 5 tá mais ou menos, né, no limite ali. Me manda uma foto, me diga o que você planejou. Então, veja, a avaliação inicial do seu caso, ela passa pela cefalometria e você monta um plano de tratamento, não é da sua cabeça. Você monta um plano de tratamento em cima de mensurações e em cima de detalhes que são considerados ideais para aqueles tipos de pacientes, né? Então, a avaliação dos casos clínicos, ela deve sim conter a cefalometria. E isso muito me assusta, porque eu sei de clínicas, por exemplo, que o que se pede de exame é uma panorâmica convencional, o modelo, o dentista que faça, e a foto você tira com o seu celular. Gente, nós não estamos aqui, né, formando pacientes, formando alunos, formando profissionais para lidar com esse tipo de situação, né? O profissional, ele tem que se valorizar a priori, a princípio. Não existe isso. Não existe não pedir a documentação ortodôntica, né? Veja você que a documentação ortodôntica 2D ainda é o exame, é o que tem para hoje, digamos assim, porque a maioria dos pacientes realmente pode não ter condição financeira de fazer uma documentação tomográfica, que é a tomografia. Mas veja, não pedir a documentação é um absurdo. Então, eu espero, sim, de verdade, quantos ortodontistas a gente vai formar, muitos, a horta é o curso mais procurado ainda hoje, dentro da instituição, graças a Deus, né? Eu me sinto privilegiada por isso, mas o que nós esperamos é que vocês se valorizem no sentido de que não. Sabe, eu vou trabalhar numa clínica, não precisa de documentação, não, doutor. Não, eu preciso da documentação. Eu tenho que avaliar essa volumetria. Sabe? Muitas vezes, gente, ó, ensino e comunicação, por exemplo. Muitas vezes chega um aluno e fala assim pra gente, professora, você faz para mim aqui o planejamento que eu tô com dúvida? Aí você tem ali 2 professores doutores, com mais 3 professores mestres, né? Tudo ali junto, 3 ou 4 professores mestres. Aí o que acontece? O que para o aluno era algo relativamente de média complexidade,
a gente fica um olhando para a cara do outro. A gente fica assim, putz, mas e aí? Vamos extrair? Não vamos extrair? Ah, porque se você fizer um strip aqui, pode ser que não precise extrair. Tá, mas um ponto NB dele tá 40, é muito. O aluno fica assim, tipo, não tô entendendo nada. Por quê? Porque ele não entende a cefalometria. Então, nós sabemos, através da cefalometria também, prever a estabilidade final do caso. Certo? Através das medidas, a gente já consegue ter uma ideia se isso vai ser, se isso, eu estou dizendo o tratamento, né? Se este tratamento que nós abordamos e estamos conduzindo é um tratamento provavelmente estável, ou se eu vou jogar o paciente na instabilidade. Jogando o paciente na instabilidade, eu tenho o quê? Recidiva. Tendo recidiva, eu tenho o quê? Retratamento. E aí, os principais problemas que nós temos hoje no consultório dentro da ortodontia são o quê? Casos clínicos que têm que ser retratados. Em sua grande maioria de pacientes, o quê? Adultos. Né? Hoje mesmo peguei uma paciente que está com 32 anos e com o aparelho desde os 14 anos. E ela foi lá com a pasta de documentação na mão de 9 anos atrás. Ouçam, não é mentira, tá? Hoje aconteceu isso. A paciente chegou lá, uma documentação de 9 anos atrás, que foi a última documentação que o ortodontista dela pediu. E eu falei assim, por que você está sem o aparelho inferior? Cheio de diastema. Ela disse assim, pois é, quando eu fui colocar o aparelho pela segunda vez, ele já nem colou o inferior. Então, eu te pergunto, o que eu faço com isso? O que eu falei para ela? Falei, filha, eu não consigo nem te passar um orçamento, eu não consigo nem te passar um plano de tratamento. Primeiro, eu preciso de uma documentação nova. Primeiro, eu preciso ver se você tem o quê? Raiz. Porque, minha nossa, a pessoa está há quantos anos de aparelho? Isso não é normal, definitivamente isso não é normal. Não é assim que nós ensinamos, não é assim que nós fazemos, não é assim que nós gostaríamos que vocês conduzissem as coisas. Né? O que nós esperamos é que vocês sejam profissionais de verdade. E isso significa entender sim de análise facial, entender clinicamente do seu caso, ter um plano de tratamento que, claro, primeiro a gente vai ensinar vocês a encaixar os pacientes de vocês em protocolos. O que é protocolo? É um padrão, é uma receita de bolo. Né? Ninguém vai trabalhar com alta complexidade na graduação, não tem como, mas as coisas são degrau por degrau. Então, a cefalometria a gente faz parte, tem que saber. Tem que saber. E o meu objetivo aqui é passar uma cefalometria leve para vocês. É que vocês tenham vontade real de entender aquele paciente que vocês estão, né, assumindo ali o caso, porque é uma baita responsabilidade, né? Outra coisa, pesquisa. Gente, pesquisa. Vocês estão em fase de TCC, eu tenho orientados aqui, inclusive. Vejam, o que é comum a gente ver em pesquisa, aspas, né? Em trabalho de TCC de graduação. Professora, eu vou escrever um caso clínico. Ah, tá bom, escrevam então um caso clínico. Aí a pessoa descreve o caso lá, início e fim. Cara, legal, ficou bonitinho, né? Mas veja, não serve para nada isso. Eu preciso saber se você alterou as medidas daquele paciente para melhor. Eu preciso saber se você conseguiu melhorar aquele paciente. Eu preciso saber se você conseguiu colocar aquele paciente dentro dos padrões de normalidade, para que esse paciente não tenha recidiva. De preferência, eu preciso comparar com outros casos. Então, a pesquisa científica, ela é muito mais complexa. Os trabalhos de ortodontia, eles têm que ter a cefalometria. E vocês precisam se desapegar das escolas, no sentido assim, por exemplo, cefalometria das análises, cefalometria análise USP, cefalometria análise Jarabá, cefalometria análise UCABA, cefalometria, tem disso, análise Ricketts. Isso não existe, cara. Você precisa sair disso. Você precisa definitivamente entender os pontos e todos os pontos e saber que você pode perfeitamente criar uma análise sua, por exemplo. Você pode querer a medida A e não a B. Você pode, entende? Juntar aquelas medidas que você mais gosta dentro de um sumário. E esse sumário, ele vai servir para você. Você vai personalizar a sua preferência dentro da cefalometria. E por que eu estou dizendo isso? Porque é comum você ver um aluno que aparece uma medida lá, vai, sei lá, ABGO, por exemplo. Sabe? AGOB. Nunca vi essa medida, acabei de inventar.
tá? A pessoa fala assim, professora, de que análise é essa medida? Não interessa. Não interessa. Você precisa entender a medida. Você precisa entender que o A é maxila, que o B é mandíbula, que o GO é o ângulo da mandíbula. Poxa, se eu tô vendo A, GO e B, pô, vai ser uma tesoura, né? Não sei, mas provavelmente é uma análise de crescimento. É uma análise de mordida aberta sobre a mordida, provavelmente. Ah, Renato, como é que eu faço para chegar nesse nível? Estudando? Não tem como. A gente vai precisar pegar os pontos, se interessar pelos pontos, se interessar pela leitura para que você tenha uma boa definição do que é a cefalometria na sua vida, né? Nós já vamos terminar, tá, gente? Se acalme. Eu vi que falta 10 minutos aqui. Né? Então, assim, ó, o que a gente vai determinar com a cefalometria? As minhas aulas agora vão ser todas cefalometrias com você, né? Mas sei lá, 3, 4 aulas, né? Primeiro, que a gente determina, nós determinamos a relação esquelética do paciente. Esta maxila, em relação à base de crânio, ela está projetada ou ela está retruída? Esta mandíbula, em relação à base de crânio, ela está projetada ou ela está retruída? E mais, as duas juntas articuladas em relação à base de crânio, como elas estão? Elas estão bem ou elas não estão bem? Então, geralmente, o primeiro quadro cefalométrico fala disso. O segundo quadro vai falar sobre o biotipo facial. O que é biotipo facial? Pensa. Quais são os tipos de face? Braquifacial, mesofacial e dólico-facial. Então, o segundo quadro, que a gente chama de padrão do esqueleto cefálico, é o padrão de crescimento. Que jeito que essa criatura está crescendo? Ela está crescendo para a classe 1? Ela está crescendo para a classe 2? Ou ela está crescendo para a classe 3? Então, veja só. Quando você fala em relação esquelética, você responde a seguinte pergunta. Este paciente é cirúrgico? Essa é a pergunta que você está respondendo, com relação ao maxila e mandíbula. Segundo quadro, você responde a seguinte pergunta. Este paciente é braquimesodólico? Qual o tipo de crescimento desse paciente? Tá? O outro quadro, relação dos arcos dentários nas suas bases, é a posição dos dentes. Os dentes estão vestibularizados, lingualizados, verticalizados em relação às suas respectivas bases. Que base? Mandíbula maxilar. Né? Então, veja que ele já passa para você, a cefalometria já passa para você se é cirúrgico, que jeito que está crescendo, que jeito que está posicionado o dente, tá? E o que mais que a cefalometria ela te passa? Ela te passa ainda o perfil do seu paciente, que faltou ali eu colocar no slide. O tipo de perfil. E isso estou falando da análise USP, né? Para a gente finalizar a nossa aula, que vai acabar o nosso tempo aqui, né? Eu vou deixar para vocês essa frase do Salzman, que ele fala o seguinte: a questão sobre o que é uma face normal, bem como a questão sobre o que é uma face bonita, provavelmente essas questões elas nunca serão respondidas. Nunca serão respondidas. Por quê? Porque a beleza, ela é subjetiva. Mas a beleza está intimamente ligada à simetria e à proporção. Não adianta. Os pacientes mais simétricos, os pacientes mais proporcionais, eles automaticamente serão pacientes mais belos. Isso é fato. Isso é fato. Tá? Então, quando a gente fala assim, olha, o profissional dentista, ele é o profissional mais apto para tratar a face, para falar, por exemplo, de harmonização facial, para falar de beleza, para entender. Mas é óbvio, vocês estão em que série? Agora na 5ª série. Mas vocês já tiveram cefalometria na 3ª. Então veja que esse é um valor de diagnóstico, é um padrão diagnóstico embutido automaticamente no subconsciente profissional de vocês desde a graduação. Desde a graduação, a gente trabalha com simetria, a gente trabalha com proporção, a gente trabalha com posição espacial de maxila e mandíbula em relação ao crânio. Então, a gente sai na frente mesmo. Não tem como, gente.
Não tem como. Vocês olham e vocês estão acostumados à macroestética e à microestética. O que seria a macroestética? As proporções da face, a simetria da face, não é? O trabalhar o que é belo. E o que é a microestética? Os dentes, não é? A proporção dentária, o tamanho dos dentes, a cor dos dentes, se esses elementos dentários têm espaço, se tem apinhamento, se combina com aquela face. Entendam, então, que vocês, profissionais dentistas, vocês realmente têm ali, não é, um quê a mais no seu diagnóstico. Não estou falando mal de outros profissionais, eu estou dizendo que a gente sai na frente mesmo. Sai na frente mesmo, tá? Já que um aluno de graduação ter aqui cefalometria, tem um monte de gente na live aqui, é realmente instigante, né? A gente saber essas proporções desde o berço, né? Então, isso é realmente importante. E uma medida que a gente usa muito, o NAP, né? O N, que é o naso, o A, que é a maxila, e o P, que é o pogônio. Então, quando a gente vê um paciente para a gente harmonizar, por exemplo, a gente quer colocar o NAP na posição, a gente quer colocar o NAP na proporção. E muitas vezes a pessoa só enxerga o A e o P, mas não enxerga o N. Aí você não está vendo que o seu paciente, por exemplo, ele é birretruso. Você pode colocar tanto que você quiser de ácido hialurônico na boca dele, que ele vai continuar feio, porque ele precisa da projeção de maxila e mandíbula. Esse paciente é o quê? Cirúrgico. Então, essa é a diferença do profissional dentista, tá? Essa é a diferença do profissional dentista. Identificar se é possível, se não é possível, separar o joio do trigo e saber que aquele paciente é cirúrgico. Entenderam? É isso, tá? Bom, gente, 3 minutos aqui para terminar. Eu vou encerrar, bem no lugar certinho onde precisava encerrar. A partir de agora, nós vamos falar bastante disso, tá? Sobre as medidas, sobre o diagnóstico, né? E para que vocês consigam linkar o tratamento da classe 1, o tratamento da classe 2 com as medidas daquele paciente e o que esperar daquele paciente que vai ser evoluído, então, cefalometricamente, tá? Beleza? Porque às 8h30 a Gabi vai entrar. Tá bom, gente? Vocês estão me vendo aí? Sim ou não? Sim? Sim, 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 sim? Responde para mim, minha gente. Beleza. Então, semana que vem é nós, tá? Tá bom? Beijo, beijo. É porque eu fui na televisão hoje, Mar. Por isso que eu tô bonita. Tá? Não tô sempre bonita assim, não. É que eu fui fazer maquiagem profissional. Obrigada. Não tomei banho ainda. Tô chique, tô defendendo o nosso pão lá na televisão, viu? É isso aí, minha gente. Isso é importante, né? Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus e que tudo dê certo pra gente voltar o quanto antes, né? Porque eu tô agoniada já com isso. Tá bom? Beijo, beijo. Boa noite, gente. Tchau, tchau.